Senhoras e senhores do júri, a declaração, neste caso, irá provar a vocês e irá provar além de qualquer dúvida razoável o nosso ônus da prova, que no dia 28 de janeiro de 2018, há pouco mais de 2 anos, o réu, sentado bem ali, no meio entre o Sr. Thomas e a senhorita Dixon, estuprou, sequestrou e assassinou Rachel Anderson. 28 de janeiro era o aniversário dela. Ela tinha 24 anos quando foi assassinada por este homem. 29 de janeiro de 2018, Rachel Anderson, 24 anos, aspirante a diretora funerária, não foi trabalhar. Seus colegas de trabalho ficam imediatamente alarmados. Isso não é típico dela. Os colegas de trabalho de Rachel vão até a casa dela e exigem entrar, insistindo que algo está muito errado. O gerente do condomínio é chamado para ajudar, mas não pode entrar sem aviso prévio de 24 horas. O gerente liga para Sean Griggs, outro no contrato de aluguel de Rachel. Griggs avisa ao gerente que não mora mais lá, mas como ele ainda está no contrato de aluguel, ele pode dar à gerente da propriedade a permissão de que ela precisa para entrar na casa da Rachel. Ao entrar com a polícia, tudo parece normal, exceto por uma vela acesa, que a gerente apaga. Ela tranca o apartamento e volta ao escritório para avisar Sean Griggs que Rachel não está lá. Ele pergunta se ela verificou tudo cuidadosamente, inclusive os armários, mas ela não fez isso. Nesse momento, mais pessoas próximas de Rachel passaram a se preocupar. John Kennedy, outro amigo dela com quem ela estava saindo antes do desaparecimento, apareceu no Cardinal Creek Townhomes para procurá-la. Quando a gerente do condomínio retorna ao apartamento da Rachel para revisar, John Kennedy a acompanha. Assim que a porta da frente foi aberta e me deixaram entrar, a primeira coisa que vi foi o bolo de aniversário dela em cima da mesinha da cozinha. Assim que você entra no imóvel, há um corredor que vai direto até a cozinha e o bolo estava lá. Não estava guardado, e Raquel é uma pessoa muito organizada. Ela teria guardado aquilo na primeira oportunidade que tivesse. Depois de inspecionar o andar de baixo do apartamento, o que você fez em seguida? Então, depois que eu verifiquei o andar de baixo e passei pela cozinha até a lavanderia, eu me virei de volta. Havia um armário ao lado da escada que eu verifiquei e quando comecei a subir a escada, havia, alguns quadros caídos de lado. O quadro da Marilyn Monroe dela sumiu, o que achei estranho. Onde estava essa Marilyn? Ficava no apartamento. Está na escada, na parede. E não estava lá. Não estava nem lá, e eu não sei o que me fez perceber isso, mas tinha sumido. Eu continuei subindo a escada e nem cheguei a entrar no quarto dela ainda. Fui direto ao banheiro só porque toda manhã Raquel se arruma para o trabalho. Entrei no banheiro, abri a porta e toquei na toalha para ver se estava molhada, para saber se ela já tinha saído. Eu fui ao quarto de hóspedes. O que você encontrou com a torneira? Estava seco. Sim, estava seco. Fui ao quarto de hóspedes que estávamos ajudando a arrumar e tudo parecia normal. De lá, eu me virei e fui em direção ao quarto dela. Olhei ao redor. Estava bem fora do lugar, considerando como é normalmente. E então percebi que havia uma porta de armário ali que eu nunca tinha notado, porque normalmente ela fica aberta e alinhada com a cabeceira. E eu fui puxar a maçaneta da porta e parecia que algo estava puxando de volta. E eu puxei e havia algo amarrado na maçaneta da porta, então eu puxei para fora. E lá veio Rachel. Ela estava amarrada dentro do armário. É um grito que ninguém jamais quer ouvir e uma cena que ninguém jamais quer ver. Há indícios de que algo está muito errado. No armário do quarto dela, eles fazem a descoberta: o corpo sem vida de Rachel, amarrado e escondido. O que você fez depois, John? Eu perdi o meu. Gritei e implorei para que ela ficasse bem.
Eu tentei ver se podia ajudá-la. Eu gritava por ela, mas qualquer direção que eu a puxava parecia que eu estava sufocando ela. Então eu comecei a gritar e corri para fora, descendo as escadas. E você avisou o policial lá embaixo sobre o que tinha encontrado? Sim, eu avisei. Eu perdi completamente a cabeça. Eu estava tentando fazer ele voltar lá. Os fios estavam enrolados na maçaneta, Sim, que fica na parte externa daquele armário. Você percebeu se havia? eu não sabia ao certo se estava fora da porta. Mas quando peguei na maçaneta e puxei, estava claramente enrolado do lado de dentro da porta. Isso é certeza, sim. É clichê, mas Rachel Anderson era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente em que entrava. Ela se formou na Warren G. Harding High School em 2012, destacando-se como estudante e atleta. Depois do ensino médio, Rachel frequentou a Universidade Estadual de Youngstown antes de se transferir para a Faculdade de Ciências Mortuárias de Cincinnati. Em 2016, ela obteve seu diploma de bacharel em Ciências Mortuárias. Buscando sua paixão por ajudar os outros através de uma carreira em serviços funerários, ela então se mudou para Columbus, onde começou um estágio na funerária Shaw Davis. Seus colegas a descreveram como trabalhadora, gentil e apaixonada pelo que fazia. O obituário de Rachel captura seu espírito. Citação: Rachel sempre será lembrada e amada por sua família e amigos, por sua singularidade, dedicação, bondade amorosa, alegria e risada contagiante. Ela tinha a capacidade de causar uma impressão duradoura em todos com quem entrava em contato e conseguia iluminar um ambiente com seu sorriso. Sua risada permanece como um testemunho de seu espírito vibrante, mas tragicamente, o futuro que ela sonhou nunca se realizou. Após a descoberta do corpo de Rachel, seu apartamento vira cena de crime e é analisado por evidências. O corpo dela traz evidências horríveis do que aconteceu. Ela estava amarrada nos pulsos e tornozelos, com hematomas que mostram que estava viva ao ser imobilizada. A cabeça dela estava envolta em uma camisa e uma roupa preta foi amarrada e colocada em sua boca. Um fio de cobertor elétrico foi usado para estrangular seu pescoço. A autópsia mostrou algo ainda pior. Uma facada de 23 centímetros atravessou a nuca, atingiu o cérebro e fraturou o crânio dela. A brutalidade não parou por aí. Rachel apresentava hemorragias nos músculos, pálpebras e sinais de extrema pressão nos olhos. O DNA, encontrado no corpo dela e em seu apartamento, indica um agressor sexual, já registrado por crimes violentos. Anthony Pardon. Esse nome causa arrepios nos investigadores. O DNA dele foi encontrado em várias partes do corpo de Rachel, na cena do crime e dentro dela, confirmando o abuso sexual. O histórico criminal de Anthony Pardon mostra como o sistema permitiu que um homem perigoso circulasse livremente. Registros do tribunal indicam que ele foi condenado ainda menor pelo estupro de um menino de 9 meses em 1982 aos 16 anos. Pardon foi condenado por tentativa de assassinato e estupro da mãe de 39 anos de um colega de escola. Ele passou quase 25 anos em uma prisão de Ohio por isso. Os jurados, no caso de Rachel Anderson, estavam cientes do caso, mas foram impedidos de ouvir os detalhes. Após sair da prisão e mudar-se para a Geórgia, Pardon foi condenado por falsificação e por não se registrar como agressor sexual. Ele passou mais 9 anos em uma prisão da Geórgia antes de retornar a Ohio na primavera de 2017. Ferramentas como o truthfinder.com permitem rastrear seu histórico, incluindo a falta de registro como agressor sexual, exigência legal para proteger as comunidades. Através do serviço por assinatura do Truthfinder, é possível acessar rapidamente registros públicos como localização, histórico, crimes e muito mais. Ao simplesmente digitar o nome de Pardon e seus endereços anteriores, você pode descobrir um rastro que leva até a Geórgia. As informações mostram um quadro preocupante de um reincidente
que evitou a responsabilidade várias vezes. Os relatórios do truthfinder.com fazem parte de registros públicos, permitindo que qualquer pessoa faça buscas para segurança e tranquilidade. Ao pesquisar sobre um vizinho, um novo conhecido ou detalhes ocultos do passado de alguém, o Truth Finder facilita ao permitir buscar apenas pelo nome em seu banco de dados. Se você assiste a Law and Crime Investiga, pode explorar os registros públicos por conta própria. Volte para 28 de janeiro de 2018, aniversário de 24 anos da Rachel. Seria um dia de bolo e diversão. Ela tinha passado o fim de semana comemorando com amigos e família. Seu irmão, João Anderson, também estava presente. Como comemoraram o aniversário da Raquel? Pegamos um Uber para uma boate, não sei onde ficava a boate nem o nome dela, mas fomos para algum lugar no centro. Ficamos lá por cerca de 1 ou 2 horas e depois nós voltamos para o apartamento do João e da Tina, onde eu acabei dormindo. Você lembra quem foi com a gente para a balada? Acho que foi a Tina, eu e mais um cara. Acho que foi um dos amigos do Ryan ou do John que foi com a gente. Era uma boate? Era uma boate, tinha dança sim. Não consigo dizer exatamente qual clube era, mas sim. Você dançou? Claro, A Rachel dançou? sim, Todo mundo dançou também? sim, Se divertiram? sim, Certo. E então você mencionou que voltou para a casa dos Kennedy e disse que adormeceu? sim, Você e Rachel ficaram lá a noite toda? sim. De manhã, o que vocês fizeram? Eu acordei um pouco mais tarde do que ela. Ela foi a primeira a levantar. E basicamente eles estavam só conversando quando tive contato com eles pela primeira vez. E a gente só ficou junto por um tempo. Eles conversaram entre si, depois a gente foi embora. Ok. E você disse eles? De quem você está falando? João, Tina, só isso. Só eles estavam acordados naquele momento. E Raquel? Sim. Ok, você se lembra se tinha mais alguém na casa? Então não me lembro de mais ninguém estar lá. E então você e Raquel foram para o apartamento dela? Sim. Depois de chegar ao apartamento dela, você ficou lá muito tempo? Não, não fiquei. Só tive tempo para arrumar tudo, então talvez de 30 a 45 minutos. Eu estava lá e então nós nos separamos. Para onde você estava indo depois disso? Eu voltava para a casa da minha namorada. Então isso teria sido naquele domingo? Sim, Do aniversário real dela? sim. Dados do telefone revelaram que Pardon esteve no apartamento de Rachel das 7h59 da noite até as 9h25 da noite do dia 28 de janeiro. Câmeras de segurança flagraram ele dirigindo o carro dela após o assassinato e usando os cartões de débito e crédito de Rachel. Um homem chamado Anthony Slits, também visto nas imagens usando o cartão dela, revelou que um homem com a descrição de Pardon havia lhe dado o cartão. Contudo, Slits faleceu antes de testemunhar. E o homem que depois você identificou como Anthony Pardon parece segurar uma bolsa. Sim. Certo, agora mencionamos que há outra câmera. Então vamos dar uma olhada nela. Está rotulada como câmera 3 quando começa a reproduzir. Que área da loja é essa? O caixa. Aqui será a parte de trás da loja. A parte de trás da loja. Sim. Tudo bem, vamos avançar para cerca dos 43 minutos. Começaremos de 42, 48. Peça para as pessoas que passaram a ser de interesse na investigação entrarem no quadro novamente, se puder, aponte-as para o júri e narre um pouco o que está acontecendo. Acredito que seriam eles bem ali. Continue, você está abaixando a voz. Desculpe. Seriam eles bem ali. Tá bom. E seriam eles se aproximando do caixa. Havia algo que qualquer um deles estava vestindo que chamou sua atenção mais tarde na investigação? Ou algo que você procurou depois enquanto pedia que outros procurassem? Obviamente, eu procuraria a jaqueta, o chapéu e as mesmas roupas. O chapéu, o cachecol e a jaqueta dela. Tudo bem, então estamos em mais ou menos 44, 48. Beleza. A gente vê o macho? Ele voltou quando ela estava aqui e Débora foi conferir. Certo, o que ele parece estar fazendo agora? Ele está matando a célula no rosto dele.
ele está olhando o caixa registradora. Esse objeto ainda está no rosto dele? Sim. Ainda continua? Eles levam minutos para checar? Sim, leva alguns minutos. Tá bom. Isso foi novamente cobrado no cartão de débito da Rachel Anderson. Sim, corresponde. A evidência era clara e o rastro de devastação deixado por Anthony Pardon era inegável. Uma verificação de bem-estar rotineira tornou-se um caso angustiante de violência extrema, expondo a profundidade da brutalidade de Pardon e garantindo que a justiça fosse buscada por Rachel. Em 9 de fevereiro de 2018, a liberdade de Anthony Pardon chega a um fim abrupto. Oficiais da Special Weapons and Tactics descem até o bairro de Linden, em Columbus, cercando Pardon. Ele é levado sob custódia, marcando o início de uma tensa batalha judicial. Ele está preso, sob fiança de $5 milhões, o que mostra a gravidade de seus crimes. Menos de uma semana depois, em 15 de fevereiro, um grande júri do condado de Franklin emite uma acusação assustadora. Pardon enfrentou 9 acusações, incluindo invasão qualificada, roubo qualificado, sequestro, estupro e homicídio qualificado. A acusação traz consigo a possibilidade de pena de morte, além de designações por ser reincidente em crimes violentos, predador sexual violento e reincidente em tentativa de homicídio. Em 20 de fevereiro, Pardon foi ao tribunal, declarou-se inocente e iniciou um julgamento de alto risco. 2 anos depois, em 4 de fevereiro de 2020, o julgamento finalmente começa. Antônio Pardon toma uma decisão ousada ao anunciar que irá se representar, prometendo um espetáculo no tribunal. Seu comportamento é errático. Como disse, meu nome é Antônio Pardon. Você tinha ouvido de muitas pessoas, membros da família, o promotor, Senhora Dixon e Senhor Thomas. Então agora eu gostaria de dar a vocês a chance de ouvir de mim. Eu realmente gostaria que pudéssemos ser jovens. Gostaria que fosse diferente. Gostaria que estivéssemos em outras circunstâncias, mas quero que entenda isso. Minha mãe levou a testemunha lá, ela deu o depoimento. E eu quero que você entenda que ela não foi a melhor mãe. Eu quero que todos entendam que ela não foi a melhor mãe, mas ela fez o que precisava ser feito. Minha irmã, meus irmãos, eles não foram os melhores, mas nós fizemos o que precisávamos fazer. Muitas coisas você não ouviu, muitas coisas provavelmente você não vai ouvir sobre mim ou minha família, mas eu quero que você saiba disso. Eric Pardon era meu pai. Eu amo meu pai, mas eu odiava meu pai. 2 pessoas podem ser quem eu sou hoje e eu culpo isso no meu pai e no sistema. Eu fui criado pelo sistema e fui criado por um pai abusivo. Eu costumava ver meu pai bater na minha mãe como se fosse um cachorro. Minha mãe te contou que já apontou uma arma para mim e é verdade. Mas eu sempre me perguntei por que ela nunca apontou aquela arma para ele e puxou o gatilho. Se alguém já tivesse me batido assim, eu teria feito isso. Eles dizem: minha irmã falou que minha mãe nos deixou e foi o que aconteceu. Ela foi embora tarde demais. Eu já teria ido embora. Eu teria contado para minha mãe. Eu já teria ido embora. Todo dia eu voltava para casa. Meu pai sempre achava algum motivo para me bater nos meus irmãos, não na minha irmã, mas na minha mãe, nos meus irmãos, e parecia que só piorava cada vez mais. Meu pai me bateu tão forte uma vez que a vizinha ameaçou chamar a polícia para fazê-lo parar. Ele me bateu com uma correia de ventilador. Depois usou um taco de sinuca com tanta força que fiquei com cicatrizes e um pedaço ficou preso nas minhas costas.
E por que minha avó e o pessoal tinham tanto medo do meu pai? Quando chegamos ao hospital, eles disseram para todo mundo que eu tinha caído em cima do taco e que foi assim que aconteceu. Mas todo dia parecia que só piorava, piorava e piorava. Só foi piorando, ficou ruim demais. Chegou ao ponto em que eu e minha irmã simplesmente fugimos. A gente não sabia para onde estava indo, só fugimos. O júri considera Anthony Pardon culpado em todas as 9 acusações. Durante a fase de sentença, a defesa de Anthony Pardon apresenta evidências sobre sua infância traumática e vida adulta, principalmente na prisão. Eles convencem ao menos um dos 12 jurados de que ele não deve ser condenado à morte. É o suficiente para convencê-los a impedir que o juiz imponha uma sentença de morte. No final, o juiz McIntosh sentenciou Pardon a uma prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio qualificado, e outra prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por estupro. Todos de pé para o júri. O tribunal ficou em silêncio, enquanto os pais de Rachel Anderson iam dar suas declarações de impacto da vítima. O capítulo final de um julgamento longo e doloroso, com os olhos do tribunal voltados para ele. Anthony Pardon permaneceu imóvel, mas o peso das palavras deles era inegável. O pai de Rachel se dirigiu ao homem que destruiu sua família. "Você é um animal que perseguiu e caçou nossa linda filha", declarou ele, encarando Pardon. Rachel Anderson era uma luz brilhante na vida de todos que a conheciam. Apesar da vida interrompida, sua memória permanece viva.